Cristo, palavra de Deus. Na verdade, sois Senhor, Salvador do mundo. Dai-nos água viva a fim de não ter sede. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicá, perto do terreno que Jacó tinha dado a seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou a mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: "Dai-me de beber." Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: "Como é que tu, sendo judeu, samaritana? De fato, os judeus não se dão com os samaritanos." Respondeu-lhe Jesus: "Se tu conhecesses o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias a ele, ele te daria água viva." A mulher disse a Jesus: "Senhor, nem sequer tens balde e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais?" Respondeu Jesus: "Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna." A mulher disse a Jesus: "Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir aqui para tirá-la." Disse-lhe Jesus: "Vai chamar teu marido e volta aqui." A mulher respondeu: "Eu não tenho marido." Jesus disse: "Disseste bem, que não tens marido, pois tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é o teu marido. Nisso falaste a verdade." A mulher disse a Jesus: "Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que deve adorar." Disse-lhe Jesus: "Acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, esses são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade." A mulher disse a Jesus: Sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas." Disse-lhe Jesus: "Sou eu que estou falando contigo." Nesse momento, chegaram os discípulos e ficaram admirados de ver Jesus falando com a mulher. Mas ninguém perguntou: "Que desejas?" ou "Por que falas com ela?" Então a mulher deixou o cântaro e foi à casa, dizendo ao povo: "Vinde ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo?" O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo: "Mestre, come." Jesus, porém, disse-lhes: "Eu tenho alimento para comer que vós não conheceis."
Os discípulos comentavam entre si: será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Disse-lhe Jesus: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós: ainda 4 meses e vem aí a colheita? Pois eu vos digo: levantai os olhos e vede os campos. Eles estão dourados para a colheita. O ceifeiro já está recebendo o salário e recolhe o fruto para a vida eterna. Assim, o que semeia se alegra junto com o que colhe. Pois é verdade o provérbio que diz: um é o que semeia e o outro o que colhe. Eu vos enviei para colher aquilo que não trabalhastes. Outros trabalham, e vós entraste no trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus, por causa da palavra da mulher, que testemunhava: ele me disse tudo o que eu fiz. Por isso os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias, e muitos outros creram por causa da sua palavra, e disseram à mulher: já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Reverendíssimo Padre Marcelino, equipe litúrgica, povo de Deus, sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Hoje é domingo, é o dia do Senhor, é o dia que o Senhor fez especialmente para cada um de nós, para nossas famílias, para a nossa caminhada como cristão. Somos todos acolhidos pelo Senhor, porque Ele nos ama profundamente. É o Deus da nossa vida que nos sustenta, que nos dá força na nossa caminhada. Por isso que nós somos seduzidos pelo Senhor. E aqui estamos, porque Ele nos ama profundamente. Nós temos que retribuir esse amor a Deus com a nossa presença diante dEle, vivendo Jesus permanentemente na nossa caminhada, bebendo dessa água viva que é o próprio Senhor. Nós já estamos na 3ª semana da Quaresma, e a liturgia nos chama novamente ao jejum. Muitas vezes é o jejum não do alimento, mas de uma palavra que muitas vezes magoa o outro, do não acolher, daquilo que fere os nossos irmãos. Vamos jejuar, vamos pedir assim a Deus para que a gente não mais fale coisas que sejam desagradáveis aos ouvidos dos nossos irmãos. E quando alguém nos fala algo que não é agradável aos nossos ouvidos, que a gente entregue na mão de Deus. A esmola, a caridade, que nós possamos ter um coração generoso um para com o outro, olhar para o outro e perceber Jesus Cristo e nos doar profundamente ao amor de Deus. Fazer essa doação é um ato de amor, é caridade. E a oração, que é uma intimidade com o Senhor. Nós temos que ter essa intimidade com o Senhor, falar com Ele profundamente, parar e conversar com Ele, porque Ele fica ali também sedento, né? Para que a gente possa conversar com Ele. E muitas vezes a gente não tem tempo para falar com o Senhor. É tanta coisa que nós temos que fazer no dia a dia que a gente não tem tempo para falar com Deus. A gente vai deixando, amanhã eu falo. Aí vai passando dias e dias, passa meses e meses, a gente não tem essa intimidade com o Senhor. Nós temos que falar com Deus. Santo Agostinho já nos fala, né, que toda vez que eu rezo, eu falo com Deus. Então vamos falar com o Senhor. É o tempo de Quaresma, tempo de conversão, tempo que a igreja nos chama a viver tudo isso. A esmola, a caridade, o jejum e, sobretudo, a oração. E a liturgia da palavra nesse domingo nos chama a beber da água viva que é o próprio Senhor. A primeira leitura tirada do livro do Êxodo, o Senhor sempre está conosco. Tira o povo lá do Egito que está sofrendo na escravidão, passando por momentos difíceis na caminhada, como muitas vezes nós passamos. E Deus quer tirar aquele povo e levar para um lugar melhor, para a terra prometida.
E começa aquela caminhada. São 40 anos, né, naquela caminhada. E ao longo da caminhada, quantos obstáculos nós enfrentamos, não é? Aquele povo também passou por obstáculos, chega no deserto onde não tem nada, onde falta tudo. Falta água, que é o alimento do qual nós não podemos ficar. Se nós ficarmos 2 dias sem o alimento, tranquilo, não é? Mas sem água a gente não consegue. Então nós precisamos também tomar dessa água. E Jesus, e o nosso Deus, Ele nos dá a água viva. E aquele povo começa a murmurar contra Deus. Olha só, Deus nos tirando daquela situação tão difícil, e o povo começa a reclamar de Deus, falar mal de Deus. Moisés também é apredejado. O povo começa a reclamar. E Moisés clama ao Senhor: o que eu posso fazer? Só que Deus é um Deus que não nos abandona, mesmo diante das nossas reclamações, mesmo diante quando nós viramos as costas para Deus. Ele está sempre do nosso lado, nos dando oportunidades para mudar a nossa caminhada, conversão. E aí Deus fala com Moisés: vai à frente e vai tocar numa pedra. Olha só, tirar água de uma pedra é impossível, né? Mas para Deus nada é impossível. E aí Deus, pela sua infinita misericórdia, pelo amor que Ele tem por cada um de nós, nos dá água para a vida. Ele não reclama de nada, nos acolhe, está sempre conosco. Somos nós que somos, muitas vezes, ingratos com o próprio Deus, né? Que nos dá tantas bênçãos e nós, muitas vezes, não agradecemos. Quando nós estamos diante de uma situação difícil na nossa caminhada como cristão, a gente começa a reclamar de Deus. Tem uma historinha que fala bem assim. Tinha uma mulher que era tipo uma beata da igreja, né? Católica, praticante, ficava o dia inteiro na igreja, ajudando, fazendo as coisas. Aí teve um dia que aconteceu algo desagradável na vida dela. O pai dela morreu. Daí ela foi falar com o padre: padre, teria como o senhor fazer uma celebração para o meu pai que faleceu? Ele falou: não tenho tempo, né? A igreja consome demais da gente. E aí ela ficou revoltada, abandonou a igreja, falou: não quero mais ir na igreja, vou mudar de religião. Foi buscar outra vida, não quis mais saber da igreja, foi ser protestante. E ela continuou, o marido dela continuava com ela, o marido dela católico, né, naquela fé, rezando. E teve um dia que eles estavam lá na igreja protestante e ia começar o culto. E aí ela olhou para o marido e falou assim: vamos para a missa? Daí ele falou assim: vamos. Imediatamente eles se levantaram e foram para a missa. Quando lá chegou, estava cantando aquela música do Padre Zezinho: alô, meu Deus, fazia muito tempo que não me procuravas. Nós temos que buscar esse Deus, é o Deus da nossa vida, Ele não nos abandona. Somos nós que somos ingratos muitas vezes com o Senhor. Mesmo nas dificuldades, vamos buscar o Senhor. É por isso que São Paulo fala na leitura segunda desse amor que Ele tem por cada um de nós. Essa fé que nos une ao Senhor. Por isso nós temos que alimentar a nossa fé como? Com a palavra de Deus, com a oração, com a Eucaristia. Participar efetivamente da nossa igreja, se colocar a serviço um do outro, das nossas pastorais, do nosso movimento. Isso é alegrar o Senhor. Isso é fazer com que o Senhor Ele continue nos amando profundamente. Paulo nos chama a esse momento assim, de refletir. O amor que Deus tem por cada um de nós é imensurável, é um amor que não se calcula. É um amor assim, tão profundo que a gente não consegue mensurar. Olhando para a cruz de Jesus Cristo aqui, ó, daqui brota tudo, meus irmãos. Brota o amor, brota a paciência, brota o carinho, brota tudo que Deus tem por cada um de nós. Brota a vida, brota a salvação. Nós temos que ter essa intimidade com o Senhor permanentemente. E o Evangelho? Jesus está passando por Samaria, uma cidade tipo deserto, povo pagão, povo que ninguém colocava fé naquele povo. Mas Jesus ele passa ali estrategicamente, não é por acaso que Jesus passa por ali. E é por volta de meio-dia, vai até o poço de Jacó. E ali se aproxima aquela mulher samaritana. Estrategicamente, Jesus está ali para evangelizar. E ela
se coloca ali para tirar água e Jesus pede água, dá-me de beber. E ela mesma fala, como é que tu, sendo judeu, pede água a mim, que sou uma mulher samaritana? Eles não se davam àqueles povos, como nós percebemos no mundo de hoje. Rússia, Ucrânia, não se dão. Nós temos um único Deus que nos ama profundamente. Por que a guerra? Por que a gente diz assim que odeia o nosso irmão? Como é que pode ser cristão desse jeito? Mas Jesus está ali para evangelizar. E aí ele fala, se você soubesse com quem está falando, você pediria água para ele, água viva, que é Jesus Cristo. Quantas vezes nós estamos diante do Senhor e a gente não reconhece Deus? A gente não quer beber dessa água. E Jesus começa a dar uma catequese profunda para aquela samaritana. E fala da vida dela, ele sabe, porque Deus sabe tudo, né? A gente não consegue esconder nada de Deus, ele é onisciente, onipotente, ele sabe tudo. Você pode enganar o outro, mas não a Deus. E ele sabe da vida daquela mulher e começa a passar para ela uma catequese, mostrando o verdadeiro sentido da água, porque a água que a gente bebe todos os dias, no outro dia a gente vai querer beber de novo, daqui a pouco a gente quer beber de novo. É uma água que a gente não consegue matar a nossa sede. Mas Jesus é o alimento. Se nós vivemos profundamente Jesus Cristo em nossa vida, nós nunca mais teremos sede. Viva Jesus em sua vida. E aquela mulher percebe tudo isso e começa a dizer, olha, vai vir um Cristo, será que não é Ele? E o que ela faz depois daquela profunda catequese? Ela vai anunciar. Como nós também somos chamados a anunciar, sair daqui na nossa igreja, na nossa missa, nas nossas pastorais e anunciar para o outro, levar Jesus Cristo, essa água viva, porque tem muita gente que ainda não bebeu dessa água. E somos nós, os escolhidos de Deus para levar essa água viva às pessoas. E muitas vezes nós negamos, né? Nos escondemos, não queremos levar Jesus às outras pessoas. E aí aquele povo ouve o que ela falou. O que eles fazem? São seduzidos, como nós fomos seduzidos, e aqui estamos, pelo Senhor. E ali Jesus começa também a dar uma nova catequese para aquele povo. E eles falam, olha, nós estamos acreditando em Jesus, não pela tua palavra, mas pelo próprio Senhor que nos fala. É Jesus que nos fala todas as nossas celebrações. Todos os dias Ele nos fala. E muitas vezes nós não damos atenção à sua palavra. Temos que mudar o nosso comportamento. Por isso que nós estamos vivendo esse tempo de conversão. Mudar a nossa vida. Ser cristão. Aquele que participa, aquele que vive a palavra, aquele que perdoa, aquele que ama, aquele que não julga ninguém. Aquele que está sempre disposto a ajudar. Aquele que está disposto a servir, porque o Senhor veio aqui para servir a cada um de nós. Ele pede de cada um também essa disponibilidade para servir. Somos amados de Deus, Deus nos ama profundamente. Ele não quer perder nenhum de nós. Ele quer sempre estar do nosso lado. Ele ama profundamente a nossa vida. Vamos fazer essa entrega ao Senhor, ser diferente, ser cristão, amar a palavra de Deus, evangelizar os nossos irmãos, a nossa família. Ser cristão é ser o tempo todo bom, porque Deus o tempo todo, Ele é bom. O tempo todo. E nós, como estamos na nossa caminhada como cristão? Vamos abaixar nossa cabeça agora por alguns instantes e fazer uma breve reflexão na nossa caminhada nesse terceiro domingo da Quaresma. Como eu estou caminhando nesse deserto, né, de 40 dias para a Páscoa, para a ressurreição do Senhor. A minha conversão está sendo profunda, eu tenho bebido dessa água verdadeiramente, tenho levado ao meu irmão a água viva, que é o próprio Senhor. Como está a minha jornada nesses 40 dias? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder